Sejamos todos bem-vindos a esse bate-papo. Nós estamos dando continuação a uma série que é podcast sobre o Eneagrama da Personalidade. São workshops que nós fazemos, nós estamos dando continuidade para que você possa entender um pouco melhor sobre essa personalidade. Nós temos a personalidade fascinante do tipo 8. Então, olá a todos, estamos de volta com essa série, Eneagrama da Personalidade. E no episódio de hoje vamos conversar com o tipo 8, o desafiador, também chamado o líder, o protetor, o empreendedor. Será que você vai se identificar com essa personalidade? Ou será que você poderia, assim, lembrar de alguém que você conhece, alguém da sua família, amigos, colegas de trabalho, talvez chefe, talvez presidente do país que você mora? Não sei. Fica com a gente hoje, agora. Todos os nossos convidados aqui presentes são tipo 8. Vamos fazer uma rápida introdução do tipo 8 e aí logo após nós vamos bater um papo aqui. O tipo 8 é o tipo do poder, é o forte, o dominador, autoconfiante, decidido, obstinado, provocador. Esse tipo é chamado assim, essa personalidade predominante é chamada assim, porque essa personalidade é que mais gosta de enfrentar pessoalmente os desafios. O tipo 8, ele sempre está proporcionando às outras pessoas oportunidades para que elas possam enfrentar os desafios e se superar nesses desafios. Não é interessante? O tipo 8 é carismático, é dotado de requisitos físicos e psicológicos, voltado para persuadir os outros e as suas próprias ideias. Seja para abrir uma empresa, seja para reconstruir uma cidade, administrar um lar, declarar a guerra ou declarar a paz. Então, esse tipo 8 é dotado de imensa vitalidade e força de vontade. Então, as pessoas do tipo 8 acreditam que você tem que ser forte, poderoso para poder assegurar uma proteção e respeito em um mundo difícil. Isso é inconsciente, tá? Vamos lembrar. Consequentemente, os 8 buscam justiça, são diretos, são fortes e são orientados para a ação. São também exageradamente impactantes, excessivos e, às vezes, impulsivos. O que mais que eu poderia dizer sobre o tipo 8? Acho que já deu uma boa base, né? Vamos dizer assim, eu acho que eu acrescento... Como? Perfeito. Calma lá que já vem as perguntas, né? Eu só queria adicionar que o tipo 8 tem uma energia inesgotável. Quem convive com eles sabe, e eles gostam de promover mudança no ambiente em que vivem. Desde cedo, eles descobrem que a vida exige força, determinação, persistência e muita resistência. Essas são as qualidades que eles cultivam em si e também buscam nas outras pessoas. Ou seja, eles esperam que a gente também seja assim. As pessoas do tipo 8 acreditam que você deve ser forte e poderoso para assegurar proteção e respeito nesse mundo. O que eu estou falando aqui, para a maioria das pessoas, isso é inconsciente. O que significa isso? A pessoa não sabe que ela é assim. Famosos tipo 8, Martin Luther King, atores John Wayne, Sean Connery, Paul Newman, Glenn Close, Jack Nicholson, líderes, muitos líderes, Indira Gandhi, Roosevelt, Gorbachev, Donald Trump, Fidel Castro, Hugo Chávez, Winston Churchill, Saddam Hussein, cantores, Frank Sinatra, também tem o Bernardinho do vôlei lá do Brasil, o Edmundo no futebol, o apresentador da Atena, na Fórmula 1 tem o Nelson Piquet, pesquisa na internet que tem muito mais. Então vamos lá, como as pessoas do tipo 8 são muito fortes, eu gostaria de fazer uma pergunta aberta. Quando é que você nota essa intensidade que você tem? Quando é que você nota que você é intenso? Será que tem alguma coisa que faz você perceber, estou muito aqui intenso, dominador? Que exemplo? Tem algum exemplo que você lembra? Pode ser do teu passado, pode ser de muitos anos atrás, que você notou que você estava bold, intenso em alguma situação. Às vezes a gente tem aquela urgência. Uma coisa que me incomoda muito é o fato de estar lidando com pessoas lentas, relutantes, vacilantes. Isso é uma coisa que incomoda muito, pelo menos a mim. Então eu fico assim, sabe, porque eu mexo com esporte,
E o esporte demanda muita velocidade e ação, né? Então, eu não sei se é por causa disso, mas é uma coisa que me incomoda. Pessoa lenta, de raciocínio lento. Ó, eu vou acrescentar uma coisa ali do raciocínio lento, porque percebe que a gente é too much. É que quando a gente percebe que as outras pessoas estão num outro tempo, estão de boa, tipo, estão na brisa, e a gente está numa aceleração, dizendo assim: ei, peraí, vocês não vão fazer as coisas, não? A gente vai ficar aqui olhando todo mundo, ninguém vai fazer nada? Então a gente percebe que as pessoas têm um tempo e que nós temos outro. E aquilo que ele falou, a gente acha as pessoas um pouco lentas e sem iniciativa. E isso, de uma certa forma, eu, no meu caso, meio que me irrita. Assim, quando eu olho, eu digo, pô, mas eu vou ter que tomar a iniciativa, porque o povo aqui, se eu for esperar esse povo, não vai sair nunca. Exato. Mas, assim, aí a gente percebe, aí eu olho assim, eu digo, mas por que que eu tenho que fazer se ninguém está interessado em fazer? Então, eu vou na onda deles também aqui, porque senão eu vou ficar estressada aqui, botando todo mundo para correr. É como se a gente estivesse metendo os pés pelas mãos, né? Se a gente fizesse alguma coisa. Então, aí a gente se irrita e fica mais irritado porque a gente vai ter que entrar no passo deles, né? Então, fica uma coisa assim, você fica dividido entre aquilo que você quer fazer, que parece que seja uma coisa de demanda, né? E o que eles estão fazendo, né? Então, é difícil quando a gente se coloca. Eu fico irritado comigo quando eu me vejo numa situação onde eu não tomo conta, eu não estou tendo aquele comando, aquela velocidade e aquela presteza, aquela eficiência daquilo que tem que ser feito, não está acontecendo no tempo que eu gostaria. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Aliás, eu já comecei, Cíntia, eu tenho que te agradecer por tudo isso, porque você me deu uma ferramenta fantástica. Eu aprendi a me autoconhecer depois de muitos anos. Foi muito bacana. Tem melhorado muito, viu? O que eu noto que me incomoda é engraçado, né? Você falou do esporte, eu também faço esporte, ou no trabalho, eu já tenho uma certa paciência se a pessoa for lenta. O que me incomoda profundamente é se alguém me desafiar, e é como se eu dissesse assim, mas eu não estou aqui para desafiando ninguém. Exato. É lento, continue lento. Eu te abraço. Se tu é forte, vamos embora junto. Mas se você me desafiar, aí o negócio fica feio. É. Porque aí eu vou pensar em todas as formas para poder dominar a pessoa. Exatamente. E faço isso no trabalho, eu estou online, né? Faço isso no trabalho de uma maneira mais, né, pensada hoje em dia, né? Eu não devia ter falado isso, né? Planejado. Eu faço isso no meu esporte, né? É como se tivesse um outro intuito, né? É com amor, eu tenho paciência, mas só não me desafie, entendeu? É esse o problema mais grave. Se me desafiou, aí tu vai arranjar um inimigo. Mas bem consciente, porque eu estou tentando trabalhar, mas tu vai arranjar um inimigo. É. Porque você já está querendo desafiar e eu não estava tentando te desafiar. Eu estava aceitando a sua lerdeza, ou a sua incapacidade de fazer uma coisa, ou a sua incapacidade de terminar uma coisa. Eu estou aceitando tudo. Mas se você me desafiar, aí complica. Desculpa, acho que eu falei demais, né? Não, é bem por aí mesmo. E existe um outro lado que também é muito interessante. Tudo isso que você falou, Sara, eu concordo 100%. O desafio é um problema. Mas também é interessante quando nós desafiamos alguém. Eu, geralmente, quando eu desafio alguém ou alguma situação, não é por causa do resultado, mas é porque eu quero ver qual vai ser a reação daquela pessoa. Eu acho muito interessante ver como a pessoa reage quando ela é desafiada. Que tipo de atitude ela toma, que postura ela tem. E aí você interpreta aquilo e você vê, por que, né? Eu acho, né? A única coisa ruim, negativa, é porque, na maioria das vezes, a gente se acha superior. E aí o resultado daquele... Quando você desafia alguém, aí a pessoa reage ao desafio, aí você olha para aquela pessoa, isso é o que eu falo que eu acredito ser negativo. Aí você olha e fala, coitado, né? O cheiro, isso é uma coisa negativa. Mas é uma coisa... Né, é uma reação que a gente tem e é interessante isso, a gente vê a reação, olhar aquela pessoa, analisar, julgar, né, que é o nosso eterno defeito.
e ver isso daí, né? Parece ser uma maldade, mas parece que está intrínseco. É triste, né, por um lado, porque, na verdade, é uma maneira que a gente julga para ver, concordo com tudo que você falou, para poder ver se a pessoa junto com você. Exatamente. Desafia para saber se a pessoa é leal, se é tudo que a gente pensa que a gente carrega, né? Nós vamos lá, nós vamos aí onde vocês estão falando, nós vamos aí. Bora ver, cadê o Luke Skywalker e o Fabian? Nós vamos voltar aí onde vocês tocaram nesse ponto, é muito importante. Fale aí, Luke Skywalker e Fabian, tá faltando vocês dois. Então, deixa eu falar então. Antes de eu fazer o Enneagrama, eu, né, não entendia, né, a fraqueza alheia, né? Não era fraqueza, né? Como elas faziam as coisas no tempo dela, né? E eu considerava isso, e isso me irritava por causa né, de não aceitar as pessoas fracas, né? E depois, né, que eu fui me conhecendo, claro, né, isso foi mudando com o tempo, e o que mais me ajudou foi o Enneagrama, claro. Mas antes do Enneagrama, essas pessoas, eu via as pessoas da seguinte maneira, né? Se eu faço, elas têm condição de fazer. E eu tentava passar para as pessoas a maneira que eu fazia e como eu fazia. E na minha cabeça eu via eles como não quer fazer porque é preguiçoso, porque, né, não quer fazer, quer irritar as pessoas e assim por diante. Mas não era, né? Eu não respeitava as limitações das pessoas, é como nós temos limitações, não nessa área, claro, mas em outras áreas, mas eu não respeitava as limitações delas de ver que elas se curvavam perante um obstáculo, entendeu? Boa noite, estou aqui. Sim, concordo bastante com o que o Luiz acabou de expor agora. Eu acho que uma coisa que eu estou percebendo agora, eles têm uma coisa a fazer e já agora, não consegui entender como que essa pessoa está demorando para fazer isso. Tem as ferramentas, é agora já, não é amanhã, não é depois. Hoje em dia, graças a Deus, a coisa está bem mais calma, está começando a respeitar os tempos, as formas, começando a entender que a minha forma de ver, a minha forma de fazer as coisas não são as únicas, não é a única forma. Aos poucos, levou tempo, graças a Deus, quase com 50 anos está começando a cair a ficha, né? Estava direcionando algumas coisas para o grupo e eu comecei a, meio que mandar em todo mundo, né? Não, faz assim, faz assado, pegava a mão de todo mundo. Aí você olhou para mim, você e o Juan olharam para mim falando assim, nós já sabemos que você é. Tem horas que eu me vejo assim mesmo, tomando conta de tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu sinto que eu tenho que baixar um pouquinho, mas ao mesmo tempo não consigo. Quando eu vejo, fazendo de novo, entendeu? Então, nesse momento, eu acho que eu sou muito intensa nisso, de querer fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro e tomando as rédeas, não sei. É assim que eu me sinto na maioria das vezes, né? Ou seja, todos os dias. Muito bom, muito bom. Então, vocês já observaram que o tipo 8 tem, assim, uma abordagem bem direta, né? A minha pergunta agora é, fala a verdade pra gente. Fala a verdade. Você consegue perceber quando é que você está desafiando as pessoas para saber do que ela é feita, de que lado que ela está? Você já consegue perceber isso no momento em que você está desafiando? Conta aí. Não, totalmente sincero e honesto. Não consigo perceber. É uma coisa inconsciente. Eu acho que, como o Luigi conversou agora, o Enneagrama foi uma coisa que mudou completamente o modo de pensar, né? Eu tinha uma grande dificuldade de compreender, acho que a grande maioria das pessoas, porque é muito difícil você, quando você se acha capaz, achar simples, tudo tem uma solução, seja boa ou ruim, mas existe uma solução. E muitas pessoas têm essa dificuldade. A gente chama de dificuldade, para elas faz parte da vida delas normal, ok. Mas isso só a gente foi começando a interpretar depois do Enneagrama. Então, estou dizendo coisa de 1, 2 anos para cá. Então, eu vivi praticamente minha vida inteira, quase 50 anos, achando como que realmente as pessoas têm essa dificuldade e justamente não percebendo que a gente estava desafiando. Não dá para perceber, porque é uma coisa muito natural. A gente acha que isso faz parte do dia a dia, faz parte da situação, porque aquelas pessoas deveriam, no nosso modo de pensar, deveriam responder da forma simples,
né? E da forma tem que fazer. Como assim não consigo? Você tem que fazer. Não existe não consigo, não existe isso. E aí você percebe isso, você vai lá, você desafia, você quer ver que a pessoa... Porque, na verdade, você não quer desafiar porque você quer o mal da pessoa e você quer que ela se coloque numa situação ruim. Não, mas você quer que ela se melhore. Você quer mostrar para ela que ela tem condições, sim, que ela pode melhorar, que ela pode se superar, né? O desafio não é uma coisa... Não é uma coisa ruim onde você quer simplesmente mostrar que você é superior. Não, longe disso. Nunca tive essa intenção de querer ser superior a ninguém. Mas, na verdade, o desafio é para mostrar para essa pessoa que ela é capaz e que ela pode fazer e chegar aonde ela quiser. Hoje eu consigo entender isso, depois do Enneagrama. Mas antes acho que era uma coisa muito natural. Eu não percebia, não. Eu concordo com o Carlos. Exatamente da maneira que eu sinto também. Depois do Enneagrama, eu tenho mais consciência de que eu estou desafiando, né? É uma coisa que, independente de ter consciência ou não, eu continuo desafiando, porque faz parte da minha natureza. Eu concordo com o Carlos quando eu digo eu não tinha o intuito de querer mostrar que era melhor ou não, mas era uma personalidade. Era um desafio para saber se ia fazer parte do grupo de amigos, e aí eu ia, né, continuava fazendo isso de uma forma inconsciente. Hoje em dia, depois do Enneagrama, que já tem uns bons 4, acho que quase 5 anos, né, Cíntia? Eu já tenho e me dá uma paz, porque eu controlo o que eu sinto, mas eu continuo desafiando. Mas eu controlo o que eu sinto, que eu começo a perceber na outra pessoa que ela não precisa ser exatamente como eu penso, que ela não precisa ter a força durante uma situação de desastre, né, se comportar da mesma maneira que eu. Mas não é uma coisa é uma coisa que eu trabalho, porque eu, no fundo, eu tenho a tendência de achar, por exemplo, né, perdeu o emprego, vai dar-se jeito. Vamos arrumar outro e vai dar-se jeito. E aí eu vou indo, né, então eu tento entender que a pessoa está se comportando de uma forma desesperada e eu vou tentando dentro do Enneagrama. Eu estou entendendo, mas eu não estou entendendo muito porque eu não estou aceitando, né, por dentro, né? Mas eu vou aceitando porque o Enneagrama vai te dando esse entendimento, né, com outras pessoas, né? Então você acalma, você não quer tão explícito o comportamento de força, né? De tomar a segunda, terceira, quarta opção que a gente pensa que a gente sempre carrega, né? Posso dizer alguma coisa aqui também? Acrescentando o que a Sara diz? Claro. Cíntia, você não faz ideia, para mim, o quanto o Enneagrama foi uma ferramenta que não só me mostrou como eu sou, como eu devo melhorar, onde eu devo melhorar, mas também aceitar as pessoas como elas são. É interessante que essa ferramenta, a princípio, ela chega 50%, ela não chega totalmente. Tudo que você falou sobre o número 8, eu entendi, mas eu também entendi os outros números. E isso me deixou assim, sabe, 50%, porque as coisas têm que acontecer e cada um não pode fugir à sua característica. E foi ruim saber sobre essa questão do desafio para ti? Sim, essa foi uma questão extremamente importante para mim, porque tudo para mim era desafio, porque eu venho de um sistema competitivo e quanto mais desafio eu tenho, mais eu fico ligado em desafiar, em vencer e querer fazer a coisa melhor ainda. Então eu me tornava uma pessoa, isso eu estou trazendo isso dos 18, 20 anos, né? Então eu me tornava uma pessoa assim extremamente temível em algumas coisas. Nossa, e ficava aquela situação, né? E a gente chega e, rolo compressor, passando por cima, né? E era bem por aí. E hoje eu já vejo de outra forma. Então, eu sou muito grato porque ele não só mostrou quem eu sou, como eu devo ser, assim como eu tenho que aceitar as outras pessoas, como elas são. É uma pena que eu não consigo interpretar os números como eles realmente são. Alguns eu lembro, mas outros não. Quem mais quer falar sobre esse desafio? Vocês estão muito elevados com esse negócio de desafio. Vocês desafiam, nem sabem que desafiam. E nós estamos tomando aí na cabeça os desafios de vocês. E isso incomoda muita gente. Eu posso falar, Cíntia? Por favor.
A parte do desafio aí sempre, não, isso eu sempre soube que, né, que eu estava desafiando as pessoas. Sempre foi parte de mim isso. Sempre foi uma técnica que eu sempre usei, né? Sendo 8. Então, isso eu sempre soube que eu fazia isso para desafiar as pessoas. Mas não era um desafio para mostrar se ela ia conseguir ou não. Era para, tipo assim, se eu consigo, ela consegue, ela só não sabe, entendeu? Então, eu vou puxar ela aqui e ela vai fazer, e vai ficar feliz e vai ver que ela consegue. Mas, sim, a maioria das coisas, né, era um desafio para mim e, sim, com certeza, eu sabia que eu estava tentando desafiar as pessoas, isso era sempre 100 pessoas. E hoje, né, continuo fazendo isso, mas de uma maneira mais light, claro. Mas antes, sim, o desafio estava sempre presente nas relações que eu estava, de amigos, companheiros, trabalhos, amorosos e assim por diante. É algo sem pensar, né, Maria e Fabiana? É alguma coisa. O Fabiano, ele foi o primeiro a responder. É a Andréia e a Maria que tem que falar. É uma coisa assim que vocês nem pensam quando se nota já está desafiando o povo. Eu tenho uma frase que eu me lembro que eu falava desde a minha infância e da adolescência, onde eu já tinha uma consciência assim de, eu não diria de eu sou forte, eu vou te desafiar porque eu posso, mas assim, eu tenho capacidade de arcar com as consequências. Tu tens? Eu sempre perguntava de alguém, eu assumo a responsabilidade daquilo que eu faço. Então, quando eu tomo uma decisão sabendo que as consequências eu vou arcar com elas. Então, quando eu vejo alguém falando alguma coisa, me dizendo, e me lembro isso quando criança, quando acontecia alguma coisa, algum evento, seja com mãe, com irmãs, eu sempre dizia assim, a pessoa, alguém falou isso, a pessoa não aguenta, mas ela está se metendo, por que ela se mete em algo que ela não aguenta? Mas assim, não é, eu não acho, pode ser do jeito que você está falando, Cíntia, involuntário. Não tenha o pensamento projetado de que eu estou desafiando, não no meu caso. Eu não tenho essa necessidade de desafiar, o que existe é uma consciência de que eu posso arcar com as responsabilidades das minhas escolhas. É como se eu tivesse um poder extra, que eu vejo as outras pessoas tendo medo, e isso não existe para a gente. A gente não tem o medo das consequências, porque a gente sabe que o que vier, a gente fica só esperando. Mas assim, não é que a gente vai fazer, eu pelo menos não sou de provocar as pessoas. Eu não gosto de provocar, porque eu não gosto de ser provocada. Então, vai de mim, eu não gosto de provocar. Mas aí a Sara falou uma coisa, eu estou falando por mim. Na realidade, eu acredito que você está esperando uma resposta. E eu tenho uma personalidade, eu vou responder sempre de acordo com aquilo que eu penso e sou, e não em cima daquilo que tu estás esperando. Eu, na verdade, eu não sinto que eu estou provocando, mas eu sei que eu faço. Quando eu percebo, já fiz, entendeu? Como se fosse mais forte que eu. Mas hoje eu percebo quando eu realmente estou provocando. Mas se olhar para, como você falou, tempos atrás, uns 20 anos, passava desapercebido, não fazia a menor ideia que eu estava, na verdade, desafiando a pessoa. E hoje, pensando sobre as minhas reações nesses anos, 20 e poucos anos, eu estava provocando, mas sem a intenção de provocar, entendeu? É como faz parte de mim ser dessa forma. Como a Maria falou, às vezes as pessoas acham, na verdade, minha família é a grossinha, porque eu falo o que eu penso, quando eu vejo, já foi mais rápido que eu, entendeu? Eu não consigo controlar isso, eu tento, hoje em dia eu vejo, nem sempre, tá? Mas muitas vezes eu percebo que eu estou desafiando a pessoa, até fazendo caras e bocas que eu não percebo que eu estou fazendo, mas quando eu vejo a pessoa olhando para mim, eu sei que eu estou fazendo. Então, eu já consigo me controlar um pouco, muito pouco, tipo assim, 1% tem, entendeu? Mas faz parte do conhecimento que a gente está tendo agora, fazendo parte do Enneagrama. Muito bom, muito legal. Eu sei que vocês têm essas duas coisas que eu vou falar aqui, mas eu queria que vocês escolhessem uma que está mais forte em você agora, tá? Tudo ou nada, ou justo ou injusto.
o que o teu radar dispara hoje com muito mais rapidez? Tudo ou nada, justo ou injusto? O que vem primeiro em uma situação? Então, mais, vamos dizer, que chame a sua atenção. O que dispara primeiro? Para mim, seria o justo e injusto. É o que primeiro vem em ação. Agora, o tudo ou nada era aos 20 anos. Hoje não. Hoje é justo e injusto. Para mim, Cíntia, o tudo é nada, para mim, não, eu nunca... Não, mais o justo e o injusto era a primeira, era a coisa mais espontânea para mim que eu olho na situação. Agora, o tudo ou nada de vez em quando, mas não tanto igual o justo e o injusto. Eu já vivi minha vida praticamente toda no tudo ou nada. De um período curto para cá, entrou mais no justo e injusto. Mas se fosse pegar em tempo, acho que grande parte da minha vida foi para o tudo ou nada. Mas hoje, o justo e o injusto mudou completamente. Bom, como você disse, na verdade, os dois ainda fazem parte, né? Não existe, não dá para descartar nenhuma das duas opções. Mas, colocando em proporções, hoje o justo e o injusto é mais forte do que o tudo ou nada. Estou meio atrasada no grupo, porque eu ainda estou no tudo ou nada. Eu tenho consciência do justo e injusto, mas eu ainda penso no tudo ou nada. Ou é bom ou não é. Ou é difícil, né? Eu posso falar aqui bonito que eu estou entendendo mais, eu tenho mais consciência, mas ou você se comporta justamente ou você não se comporta injusto, né? Então eu tenho ainda muito esse extremismo. Ou você ama, você sabe o que é amar, ou você ama ou você não ama, ou você, né, é companheiro ou você não é. Mas falo, né, do justo e injusto, né? Porque está dentro do tudo ou nada. Ou você faz o que é certo, né, para Deus, ou você faz o que é gostoso. É tudo ou nada, né? Não tem, eu vou fazer mais ou menos bem feito, vou levar o lixo, vou deixar mais ou menos no meio do caminho. Ou você deixa o lixo no local do lixo, né? Ou você não deixa. Ou você ama, ou você não ama. Ou eu gosto, né? Mas é justo você ou amar ou não amar. É justo você levar só metade do lixo? Não é justo, tem que levar o lixo todo. Então você vê que uma coisa bate na outra, né, Sarinha? Mas é acaba tudo ou batendo. nada. Um Ou bate é no outro. nada. O justo, o injusto, ele é pequeno perto do tudo ou nada, né? Porque ou você é, ou você não é. Como eu estou falando, você ama ou você sabe que parte de uma sociedade você tem que se comportar bem. Então você não desafia, você não tem necessidade de desafiar, né? Mas o justo ou injusto, ele acaba se encaixando no tudo ou nada, porque o justo, o que você acha que é justo? O tudo. O que é injusto? O nada. Então, por isso que eu falei, é uma pergunta difícil, né? Problema da pergunta, né? Os dois são muito próximos, eles se encaixam, não tem muito como fugir um do outro, né? Eu vim falar com um grupo de tipo 8, vou trazer coisa fraca. Não foi isso que eu quis dizer. Que pergunta é essa? É tudo ou nada? Bora, então eu já gostei. Se está difícil, eu quero ouvir a resposta do pessoal que ainda não respondeu. Obrigada, Sara. Foi muito bom. Olha, eu, no começo, na minha, digamos, juventude, meus 20, eu era misturado. Mas, assim, eu me lembro desde criança questionando a minha mãe e dizendo para ela, isso não é justo. A senhora não está correta. Levava os tapas, né? Porque a ousadia da pessoa com a mamãe, logo com a mamãe, que a mamãe era outro 8. Aí eu olhava para ela e dizia assim, isso não está sendo justa, não. Mas eu estava preparada por tudo ou nada. O justo e o injusto, para mim, sempre foi predominante, mas vindo ali nos 40%, eu estou preparada para o tudo ou para o nada. Mas, assim, para mim, é justo, que é justo, que é injusto. Eu faço hoje as coisas baseadas no que é justo e injusto, mas eu estou preparada para o tudo e nada. É interessante, mas até os 30 e poucos, eu era tudo ou nada. E depois que eu tive contato com a espiritualidade, eu comecei a deixar o tudo ou nada. Mas um paralelo entre o tudo ou nada e o justo e injusto, parece que quando você vai para o tudo ou nada, com a experiência de vida que eu vivi em cima disso,
realmente parece que você tem 100% ou 0%. Agora, no justo ou injusto, é quando você começa a fazer uma equação, né? Você começa a fazer um balanço, né? Você começa a negociar aquela coisa, né? Nem tão pouco o céu, nem tão pouco o inferno, vão ficar ali no meio, né? E aquela coisa toda. Então, eu me vejo hoje, principalmente depois que eu me envolvi com o Enneagrama, eu me vejo hoje mais justo e injusto do que tudo ou nada. Mas existem coisas no dia a dia que eu ainda vou naturalmente em cima do tudo ou nada, porque é uma coisa que talvez eu não tenha, digamos assim, paciência ou no conhecimento. Então, eu abandono, eu deixo, e pode ser uma tarefa, uma simples tarefa, pode ser uma decisão de ir para um lugar, por esse caminho ou por aquele, e a outra pessoa que está comigo quer ir por aquele outro, então a gente fica naquele tudo ou nada, justo ou injusto. É interessante que como a gente aplica isso em pequenas coisas do dia a dia, mas é como eu sou hoje, mais justo ou injusto. Pelo menos eu me vejo assim. Nós estamos falando aqui da personalidade, estamos enfocados mais, vamos dizer, na média geral. O que quer dizer isso? É quando nós estamos no automatismo, é quando nós não estamos pensando, observando o que nós estamos fazendo, nós simplesmente vamos fazendo e acabamos nesse automatismo, nós caímos nele, porque nós estamos sabendo o que está acontecendo e está toda a informação lá no subconsciente e nós vamos levando essas atitudes sempre repetitivas, e isso é que nos ajuda, essa ferramenta, a observar isso que está acontecendo. E nós podemos, então, escolher, espera aí, mas é isso realmente que eu quero? Eu tenho que atuar assim no automatismo? E a minha essência? Porque somos uma coisa na essência e o ego, o automatismo, nos diz outra. Então, a gente precisa projetar isso e por isso vai causando essas atitudes. E pouco a pouco, como vocês viram aqui, com o amadurecimento, com o autoconhecimento, nós vamos mudando essas atitudes. O tipo 8, na sua essência, vamos dizer assim, quando o ego já não está mais dominando essa personalidade, esse tipo 8 já utiliza a sua essência como seu guia, que é esse coração puro que o tipo 8 tem. Vocês acreditam nisso? Que o tipo 8 é esse coração puro, esse coração magnânimo e enorme que vê todas as pessoas de uma maneira igual e que não compara as pessoas. Isso na sua essência, né? Isso na sua essência quando estão, o que a gente fala, bem saudável. Então, mas já é assim. Isso é uma coisa que essa personalidade não precisa aprender. Essa personalidade já tem isso. Então, quando vai caminhando para a sua essência ou para a saúde da sua personalidade, quando a personalidade está saudável, essa personalidade se torna bem magnânimo, podendo abraçar e se abrir aqueles que são vulneráveis e aqueles que são fracos, entendendo a posição de cada um e vendo, aproveitando a vida com toda a intensidade que eles sabem aproveitar, mas com essa pureza de coração, vendo a maravilha que existe na vida, aproveitando essa intensidade, sem essa reação, sem ter esse impulso de reagir como quando da manipulação do ego. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os tipo 8 que estão acabando de perceber que eles descobriram agora que essa personalidade está muito bem estudada e está muito bem estruturada na ciência, na psicologia. Eu queria saber que mensagem que vocês poderiam dar, ou uma frase, ou um conselho, como se você voltasse para os teus 15 anos de idade e conhecendo você com a intensidade que você sempre teve, só que de uma maneira mais impulsiva, que conselho você daria para a tua versão adolescente ou mais jovem? Então, esse conselho vai ser aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Que conselho você daria?
Então, o conselho que eu daria para o Luigi mais novo seria o seguinte: estude o Enneagrama, né? Porque você é bruto, ignorante, porque você é uma pessoa difícil de lidar, porque a personalidade 8, ela unhealthy, né? Ela não saudável, ela é bruto, ela é triste de se conviver com ela acha que eu deixo. Não é do jeito que você fala. Do jeito que você fala é bruto mesmo. Não é do jeito que você é. Do jeito que você é bruto mesmo. Entendeu? Então, não procure esconder, né, que você é desse jeito. Não, o 8 não é desse jeito. É bruto, tanque, passa em cima das pessoas para conseguir qualquer coisa. Não, não é isso. Ele é a pessoa, ele é realmente essa pessoa do coração grande que a Cíntia falou aí. Mas tem que se autoconhecer. Então, estude o Enneagrama. Estude coisas do autoconhecimento, da profundidade. Tá aí. Eu dando continuidade no que o Luigi falou, se eu também tivesse que voltar na minha adolescência, um pouquinho mais, eu justamente falaria, sem dúvida, estude o Enneagrama. Se você realmente quer o bem, né, que a sua brutalidade, às vezes, não é aquela brutalidade com a intenção de danificar ninguém, de danificar a situação. Isso quando você ainda está um pouquinho mais saudável também, mas a sua ideia... Então, o melhor para mim, o melhor de tudo, é você conhecer os outros tipos do Enneagrama. É você entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas não pensam igual a você, que elas não agem igual a você, que elas não têm as mesmas atitudes do que você. Então, isso é o que mais... me conhecer foi bom demais, mas entender que as pessoas são diferentes de nós foi uma coisa que me fez compreender muito mais e respeitar muito mais as outras pessoas. Isso que realmente fez eu mudar. Então, se a minha ideia é fazer com que as pessoas entendam, se sintam bem, então a melhor maneira disso é eu conhecendo elas e não colocando, como o Luigi disse, não dessa forma tão bruta, tão pesada, igual a gente costuma agir, né? De uma maneira estúpida até, né? Mas não é um estúpido porque quer mal da pessoa, é estúpido porque quer que ela realmente tenha um bom resultado. Mas você conhecendo e sabendo que as pessoas são diferentes, isso faz com que a gente consiga parar a pensar. Às vezes a gente se sente um pouquinho esquisito, porque parece que a gente sai da nossa essência quando a gente faz isso, né? Eu tenho às vezes essas sensações, parece que não sou eu. Mas sou eu, só que eu tenho que tomar cuidado. As pessoas merecem cuidado, merecem respeito, merecem carinho. Então, às vezes, a gente até parece que está gaguejando, né? Parece que está... Mas somos nós mesmos, apenas com uma diferença, tomando mais cuidado, respeitando as outras pessoas que são diferentes, nem melhores e nem piores, apenas diferentes de nós. Aí eu vou depois do Carlos, que eu concordo exatamente com o que vocês vêm falando. E lembrar também que as pessoas não estão desafiando e não precisam ser desafiadas, né? Todo o tempo. Quando isso, né, que a gente acaba ver vocês que estão começando, é o autoconhecimento mesmo do Enneagrama, do nosso tipo, né? Que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho menos brutalidade, ignorância, né? E saber que nem todo mundo está desafiando, né? O pensamento diferente do seu não quer necessariamente, né, dizer que vem aquele do tudo ou nada, né? A metade do caminho também é legal. E a gente não precisa ter o extremo, né? Existe o amor que ele é plantado com sementinhas, a gente vê uma planta como cresce e tudo. Não precisa ser uma coisa, né, espetacular sempre, né? Tem beleza nas coisas pequenas, né? Então, tem um pouquinho de paciência nas coisas, de ver o belo em coisas pequenas também, em detalhes pequenos das pessoas. E vem, né, junta tudinho, né? A espiritualidade, o enneagrama, o que a gente vai amadurecendo. Mas eu consigo ver como que deve ser bem difícil para quem está começando, uma pessoa mais jovem, uma pessoa desafiadora, uma pessoa que está com medo, né? Uma personalidade que está com medo, né? Está com o piloto ligado o tempo inteiro, se alguma coisa acontecer errado, o que eles podem fazer de mal com a gente, né? Se descobrir muito que eu tenho medo aqui, que eu sou muito amorosa, uma característica engraçada, né?
Então, tem muita coisa para se conhecer e saber que a essência, o desafio e a doçura da gente pode ser mostrada, né? E que todas nós temos isso em excesso, né? A gente acha, pelo menos a gente acha que tem excesso, a gente acha também que tem mais do que as outras pessoas, né? Mas, né, com um pouquinho de paciência, né? Com as coisinhas sendo plantadas aos poucos, né? O recado que eu daria seria o de tolerância, que seria um pouco difícil da gente compreender, no caso, a gente bem mais jovem, mas assim, relaxar, sabe? Relaxa um pouco, não fica tentando fazer sempre do seu modo, seja mais tolerante, seja mais... Que eu acho que a paciência entra na tolerância. Acredite mais, porque o fato da gente achar que o outro, de não acreditar no outro, faz com que a gente tome a iniciativa sempre. Então, seria relaxe por causa da tolerância e acredite mais, sabe? Aprenda a relaxar, porque eu acho que daí sai esse nosso lado mais doce, mais amoroso, quando a gente aprende a relaxar. É isso. Posso dar o meu pitaco aí? Eu vou ser um número 8, boy. Eu vou deixar uma mensagem para a moçada mais nova aí. Seja paciente na vida, não seja paciente no hospital. É bem tipo o número 8, né? Era bem o que eu ouvia da minha mãe, então eu acho que é uma bela de uma mensagem. Sim, meu conselho para o Fabiano de 15, 20 anos atrás seria: se acalme, pense um pouco. Existem diferentes formas de encarar uma situação e não necessariamente a sua é a única ou a correta. Se acalme. Gente, esse bate-papo foi fantástico. Eu tenho certeza que esse áudio vai fazer bem a muita gente. Eu agradeço muito a vinda de vocês. E nós vamos ter, para o futuro, vamos aprofundar ainda mais nessa personalidade. Eu quero agradecer muito. Uma boa noite a todos.